Bom dia a todos, todos e todas, né? Professora Camila aí. Acho que a gente pode começar, né? Já temos quórum. O professor Manuel tinha avisado que ia atrasar, que ele tinha uma reunião até agora, às 9h10. Sempre se estende um pouco, né? O Lenilton também mencionou que ia se atrasar um pouco por alguma atividade que ele teve agora pela manhã. Mas acho que, enfim, a gente já tem quórum. Acho que também não temos perda se começarmos já, né? Só repassando, né, nossa pauta, nossa segunda reunião ordinária. Temos a apreciação das atas, no ponto 1. No ponto 2, as atas da sétima e oitava reuniões extraordinárias. O ponto 2 é a apreciação do parecer do NAP da atividade de extensão, curso de extensão e leitura oratória e oratória. A pauta 3, apreciação do parecer referente à atividade de extensão café elétrico 6. Ponto 4 é a apreciação dos planos de ensino, correspondente ao período letivo especial, semestre letivo especial. E o 5 é a apresentação da situação, não é bem a apresentação, né? Discutir um pouco qual é a nossa situação local e estadual referente à pandemia e sobre o nosso planejamento de atividades presenciais. Informes e o que ocorrer. Aí eu consulto os conselheiros se todos tiveram acesso às atas, se concordam com o seu teor, se tem alguma correção, alguma alteração para a gente fazer. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os conselheiros. Eu tive acesso, né, às atas, concordo. Só uma correção que eu já falei até com a Rosa, que é sobre, na ata 7, colocar o professor Felipe, né, que era ele que estava no momento da reunião, que estava de férias. Mas acho que ela já vai fazer essa alteração. Obrigado, professora Camila. Ainda está aqui, né, no documento em anexo. A gente acrescenta essa alteração. Mais alguma correção? Eu tenho uma alteração que tinha... Tem uma palavra que eu usei, né? Que eu acabei não pensando direito. Trocar a palavra que eu tinha... Uma palavra que eu tinha colocado na oitava... Na ata da oitava reunião, que ao invés de frustração, por não conseguir responder a demanda, colocar que a gente precisa... fazer todo o esforço para que no próximo não aconteça novamente, né? Acho que não. Pelo menos ficou... E o líder, lendo depois, eu vi que ficou um pouco fora de contexto a palavra. Era para se referir direto ao planejamento. Essa alteração também eu faço. Bom, com essas alterações, então, que aí já consta, a alteração já vai constar na ata dessa reunião, né? Se todos estiverem de acordo, então, agora, com a sétima e a oitava ata,
e com as alterações indicadas pela professora Camila e por mim, acho que a gente pode partir para a votação. Então, em regime de votação, as atas da 7ª e 8ª reuniões extraordinárias. Aqueles que são a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, manifestem no chat para a gente identificar. Então, em não havendo manifestações, projeto aprovado por unanimidade. Desculpa, as atas, né, as atas aprovadas por unanimidade, da 7ª e da 8ª reuniões extraordinárias. Aí passamos para nosso segundo ponto de pauta, que é a apreciação do parecer 04/2021, referente à atividade de extensão, café elétrico. Não, desculpe, ponto 2 é o parecer 02, referente à atividade de extensão, curso de extensão em leitura e oratória, docente responsável, professora Elizabeth Tâmara Galvão dos Santos. Eu vou projetar aqui o parecer do NAP. Bom, acho antes de ler o parecer, né, eu acho que cabe uma contextualização do projeto. Não está sinalizado, deixa eu só confirmar aqui. Não está sinalizado no parecer, mas esse projeto de extensão é de 2018, é da professora, que na época foi professora substituta, né, professora por tempo determinado, na área de língua portuguesa, né, ofertando as componentes de oficina de texto, professora Elizabeth. Na época a gente não tinha ainda regimento geral, né, então hoje já é. Só quem pode submeter projeto de extensão são os servidores ativos do quadro da UFOB, né? E a professora, como na época era substituta, como não tinha essa resolução, não tinha problema, enfim, não tinha essa restrição. Por isso que a professora submeteu, esse projeto foi aprovado pelo conselho diretor, é um projeto feito naquele formato de processo, né, que se abria processos pelo CIPAC. E esse curso foi realizado em 2018. Com a saída da professora, né, enfim, ela até justifica no e-mail que ela mandou o relatório só hoje, né, o projeto é de 2018, está mandando o relatório só hoje, 2021. Logo depois, ela justifica no e-mail que logo depois do processo ali, que o projeto ocorreu ali, se eu não me engano, lá para o final no último trimestre de 2018, a submissão dele foi antes, claro. Aí logo ela teve gravidez, né? Ficou grávida, teve que, enfim, o nascimento, licença maternidade, essa coisa toda, aí já emendou a pandemia no final de 2019 para cá. Enfim, ela justifica dessa forma. E, na verdade, ela apresenta porque a gente tem estudantes nossos, né, que participaram do curso e tem cobrado esse certificado, já que ela apresentou, então essa cobrança a gente encaminhou para ela, e aí ela achou que cabia sim ainda, e é importante, mandar o relatório para que esses estudantes recebam os seus certificados, né? E aí isso aconteceu no final no início do mês, no final do mês de fevereiro, a gente encaminhou para o NAP fazer o relatório, e aí agora fazer o parecer, e aí o parecer eu vou projetar aqui, os conselheiros também tiveram acesso, ele está em anexo a essa reunião.
Pronto, acredito que todos estejam vendo. Também não convidei o gestor do NAP, vocês observem que foi o professor Adelmo, né? O professor Adelmo estava cobrindo o professor Jorge, que está voltando de férias exatamente hoje. Então, o professor Adelmo fez o parecer, entregou no dia de ontem. Hoje já é o professor Jorge aí nessa transição aí de titularidade de um para o outro. Titularidade o quê? De gestor de um para o outro. Não, acho que também não tem nenhuma perda se a gente, excepcionalmente hoje, não tiver a participação do gestor do NAP. O professor Jorge acabou chegando, enfim, se adaptando aí. Também tem que dar as aulas, que já o semestre já está começando. Então, para evitar a correria, o Adelmo mandou para a gente. O Adelmo fez, mas não vai participar da reunião de hoje. Só uma correção, né? Que, como está a data aqui, 1º de março, na verdade eu confundi. O parecer que chegou ontem foi o do café elétrico, que é o próximo projeto. Esse já estava pronto, esse já estava, inclusive, na pauta antecipadamente, né? Os conselheiros têm conhecimento. Então, vamos lá. O parecer 02/2021, o título da atividade de extensão é Curso de Extensão em Leitura e Oratória. Docente responsável, Elizabeth Tâmara Galvão dos Santos. Parecer. De acordo com o relatório da atividade de extensão, os objetivos propostos foram alcançados. A prorrogação no período de execução da atividade foi devidamente justificada. As atividades ocorreram de forma presencial, antes do período de pandemia da Covid-19. Contou com a participação de professores da Rede Municipal da Educação Básica, alunos do Instituto Federal de Bom Jesus da Lapa, é o IF Baiano, né? E discentes do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Vale destacar que, de acordo com o relato, a ação possibilitou a escrita de um artigo submetido para a revista acadêmica. Dito isso, emito parecer favorável à aprovação do relatório da atividade de extensão supracitada. Professor Dr. Adelmo Saturnino de Souza, gestor substituto do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão Bom Jesus da Lapa, 1º de março de 2021. Então, em apreciação do projeto de extensão, o relatório do projeto de extensão e o parecer do NAP associado, abro a fala para os conselheiros. Bom, e não havendo manifestação, acho que a gente pode encaminhar para a votação. Só lembrar que esse projeto, né, esse relatório, aproveitar a Rosa aqui, né, tá também, a gente vai ter que abrir um processo, Rosa, que já que esse projeto não está no sistema, ele foi feito naquela forma antiga de abrir o processo via CIPAC, aí a gente vai ter que abrir um processo também via CIPAC para enviar esse relatório para a PROEC. Então, em votação, ótimo. Em votação, então, o parecer do NAP e o relatório de extensão do projeto Leitura e Oratória. Aqueles que são a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, manifesta no chat para a gente identificar. Então, e não havendo manifestação, o relatório aprovado por unanimidade. Então, podemos passar para o nosso terceiro ponto de pauta, que é outro parecer do NAP, né? Esse que eu comentei, que é o referente à atividade de extensão Café Elétrico 6, produções relevantes durante a pandemia. O docente responsável é a professora Andressa Pereira Oliveira. Café Elétrico na sua 6ª edição. Deixa eu fazer a projeção. Acredito que todos já estejam vendo, né, o parecer. Deixa eu só ler para deixar o registro.
Parecer número 4 de 2021, título da atividade de extensão Café Elétrico 6, produções relevantes durante a pandemia. Docente responsável, professora Andressa Pereira Oliveira. Relatório. A proposta de atividade de extensão trata-se de uma 6ª edição de webconferências promovida por docentes do Colegiado de Engenharia Elétrica. Nessa edição do Café Elétrico será compartilhada algumas ações resultantes dos trabalhos realizados durante a pandemia causada pela Covid-19. Com carga horária total de 8 horas e previsão de 225 vagas, as webconferências ocorrerão no mês de abril de 2021 e contará com palestrantes do centro e de outras instituições. O público-alvo são os estudantes do curso de graduação da UFOB e comunidade externa. Na referida proposta, não há previsão do uso de espaço físico do CMBJL e todas as atividades serão realizadas remotamente. Parecer. A proposta se adequa à definição de extensão universitária, conforme o artigo 11 do Estatuto da UFOB, que é uma atividade responsável pelo estabelecimento de uma relação dialógica entre a universidade e a sociedade, a mútua difusão de saberes e conhecimentos tradicionais, técnicos, científicos e artístico-culturais, bem como ao fomento à resolução de problemas de relevante interesse social em indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. A metodologia a ser empregada se mostra suficiente para o alcance dos objetivos pretendidos na proposta. Dito isso, emito parecer favorável à aprovação da proposta de atividade de extensão. Professor Dr. Adelmo Saturnino de Souza, gestor substituto do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão. Bom Jesus da Lapa, 10 de março de 2021. Então, em apreciação, o projeto de extensão, a 6ª edição do Café Elétrico, né? Bem, eu só mencionaria, né, que é com alegria que a gente recebe mais um projeto desse para julgar aqui pelo Conselho do Café Elétrico, a iniciativa do Colegiado de Elétrica, né, professora Andressa à frente dessa edição. E sempre trazendo temas relevantes, né, sempre trazendo a discussão de perspectivas, principalmente nesse momento de pandemia. Acho que é muito importante, né, ensejar esse ambiente de discussão que o Café Elétrico propõe, desde a sua primeira edição, com pontos extremamente relevantes e trazendo pessoas, palestrantes com um currículo, né, que faz a discussão ficar bem ampla, né, discussões bem interessantes. Então, fica o convite para toda a comunidade também. Bom, acho que já podemos, sem inscritos, a gente pode passar para a votação. Aqueles que são a favor da aprovação do projeto, por favor, permaneçam como estão. Votos contra e a favor. Desculpa. Que são a favor, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, manifesta no chat para a gente fazer o registro. E não havendo manifestações contrárias, nem abstenções, projeto, então, da 6º projeto de extensão Café Elétrico 6, produções relevantes durante a pandemia, aprovado por unanimidade. Certo.
Então, podemos passar para o nosso quarto ponto de pauta, apreciação dos planos de ensino aprovados nos colegiados de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica correspondente ao período letivo especial 1. Já estamos aqui com a participação da professora Camila, né, coordenadora do curso de Mecânica, o professor Manuel também. E eu informo também que a professora Thaís foi convidada para a reunião. Infelizmente é o horário da aula dela, né? Como não é um ponto que, pelo menos eu julguei, né, que não depende, não uma decisão que vai repercutir na consequência, então eu dispensei a professora Thaís para participar da reunião, por um motivo totalmente justo, né? E também não é conselheira, então o horário da reunião do conselho não pode ser adequado aos horários de aula dela, pelo menos por enquanto, né? Assim que no nosso regimento interno já há essa previsão, mas no momento a coordenação de ensino não participa do conselho, então não conseguimos fazer esse ajuste. Então, acho que mas acredito que os coordenadores, e a coordenadora, a professora Camila, também, e o professor Manuel, possa nos apresentar, né, os planos de ensino, falar qual foi as principais alterações, mudanças, né, quais foram as dificuldades de implementação, e, enfim, a qual eu passo a palavra, né, aquele que sentia vontade para falar primeiro. Bom dia, professor Tony, né, senhores conselheiros. Na realidade, os planos de ensino, eles foram submetidos ao colegiado, né? O colegiado faz essa análise e repassa para o conselho, segundo a resolução, né, do consumo. Os principais pontos, né, interessantes dos planos de ensino, eles estão focados basicamente na carga horária síncrona e assíncrona. É um ponto primordial, né, que inclusive é destaque na resolução, né, do consumo, né, que dispõe ali de no mínimo 50%, né, de horários síncronos para o ensino, né, sendo que outros e fica variável, né, a pré-determinação ali do ensino assíncrono, né. Então, uma primeira observação do colegiado foi focado nessa questão, né, e todos os planos, exceto um ou outro, estavam dentro do que a resolução fala, né, levando em consideração essa carga horária síncrona e assíncrona, né? E os que não tiveram, a gente pediu para que os professores fizessem as modificações, e essas modificações foram realizadas e enviadas novamente para o colegiado, que aí a gente enviou já para o conselho diretor com essas observações, inclusive outras observações que a gente também fez ao longo do plano de ensino, né? A metodologia que o professor vai utilizar, principalmente o professor que determina, né, como é que vai ser o andamento da disciplina. Falo isso das disciplinas práticas e teórico-prática, né, já que as disciplinas teóricas, elas na própria resolução já fala que a disciplina tem que ser 100% ministrada remotamente, mas tem algumas disciplinas que tem um teor prático, e aí também a gente levou em consideração a análise que os professores colocaram, alguns bem poucos, né, com essa indicação de que uma parte da disciplina ia ser presencial, né? A gente sabe que das dificuldades de hoje, a pandemia cada vez mais aumentando, mas alguns optaram por essa questão, né? Então, o que foi basicamente analisado foram essas observações, né?
O restante, bibliografia, tudo está em acordo com o PPC, a ementa também com o que está no plano, né, do curso, né, plano pedagógico do curso. A gente faz uma análise dessa questão, mas tudo estava de acordo, né? Então, um erro aqui ou lá de uma palavra ou outra foram destaque, né, durante a análise no colegiado, né? Mas no mais, o que foi objeto principal de modificação foram essa divisão de momentos síncronos e assíncronos, né, principalmente, e essa questão de que como seria administrada a disciplina, né, se seria híbrida ou se seria totalmente ela remotamente. Aí só isso que eu devo destacar. Obrigado, professor Manuel. Professora Camila. Bom dia novamente. Respondendo à questão, os planos de ensino foram analisados pelo colegiado, né? Na verdade, os dois colegiados, na época, se uniram para determinar um momento para a entrega desse plano, para atender todo o calendário e a agenda acadêmica. Então, as coordenações, na verdade, de curso, né? Eu e Manuel, a gente se reuniu e lançou aí um calendário para a entrega desses planos. Infelizmente, naquela época, alguns docentes estavam de férias e a gente acabou não recebendo, depois eu comento sobre essas questões. Mas a maioria dos planos foram entregues e o colegiado analisou os planos no aspecto do conteúdo deles, né, se tinham todos os conteúdos necessários, principalmente para os estudantes, que é o nosso foco, né, que os estudantes, eles tenham um conhecimento de como a disciplina vai ser ministrada, e etc. Então, a gente avaliou se o plano tinha ementa, tinha um objetivo, tinha conteúdo, tinha metodologia de ensino, apresentava os recursos que iam ser usados, a avaliação da aprendizagem, os recursos, repetir o recurso, né? O cronograma e a bibliografia. Então, a gente analisou ementa e bibliografia de acordo com o PPC e observou se o docente preencheu esses requisitos, né, do plano de ensino para facilitar o entendimento desses estudantes. Além disso, como o professor Manuel citou, o colegiado de engenharia mecânica também levou em consideração aquilo que está em destaque na resolução, que é a quantidade de momentos síncronos e assíncronos, né, com limite mínimo de 50% da carga horária para momentos síncronos. Então, a gente observou isso e o que foi necessário correção, a gente solicitou que os docentes fizessem essa correção e recebemos esses planos, e acredito, né, eu entrei de férias, a gente recebeu os planos até o dia 6, eu participei da reunião, mas eu já estava de férias, mas como ouvinte, depois eu não tive como mais saber as tramitações, mas eu acredito que esses planos tenham sido disponibilizados aos estudantes após a aprovação, né, após todas as correções necessárias, antes da matrícula. Essa era a principal ansiedade desses estudantes, né, essa disponibilização dos planos. Com relação, aí a gente recebeu todos os planos, né, de todos os docentes, não sei se precisa citar aqui os planos que a gente recebeu, mas eu encaminhei hoje de manhã, enfim, para a administração, né, para o campus Lapa, mas a gente recebeu os planos de administração industrial, álgebra linear, algoritmo de programação computacional, cálculo diferencial 1, 2, 3, ciência e tecnologia dos materiais, economia, elemento de máquinas 1, elemento de máquinas 2, equações diferenciais e ordinárias, estatística, filosofia e história das ciências, física experimental 1, 2 e 3, física geral 1, 2 e 3, geometria analítica, higiene e segurança do trabalho, instrumentação e edição mecânica, introdução à engenharia mecânica, introdução ao desenho técnico, materiais de construção mecânica, mecânica dos fluidos 1, mecânica geral 1, metrologia, modelagem computacional de sistemas dinâmicos, projeto de trabalho e conclusão de curso, química experimental, química geral,
resistência dos materiais 1 e 2, sistemas hidráulicos e pneumáticos, sistemas térmicos, soldagem, termodinâmica básica, transferência de calor 2, tubulações de equipamentos industriais, usinagem 1 e vibrações mecânicas. Então, a gente recebeu esses planos e eles estão ok. Aí a gente, né, em face do direito, né, do professor que está de férias, a gente não recebeu o plano de gestão e engenharia da manutenção, máquina e implementos agrícolas, na época, né, sistemas fluidodinâmicos. Esses planos foram enviados segunda-feira, eu solicitei algumas alterações, mas ainda não recebi a correção, essas alterações. Eu solicitei ontem alterações, né, para apresentar hoje, mas não recebi. Os planos das disciplinas do professor Márcio. E também a gente não recebeu a oficina de leitura e produção de textos acadêmicos e a oficina de leitura e produção textual, porque também, né, em face do direito, o professor está afastado. Então, ele não tem a obrigação nesse momento. E eletrotécnica a gente não recebeu, porque a gente não tem docente ainda, né, na casa, para administração da disciplina. Então, basicamente foi isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado, professora Camila. Então tem umas três, né? Tem umas 3 componentes. Isso aí a gente pode cobrar também. Acho que agora que já passou os outros planos pelo conselho, todos os outros pelo conselho, né? Acho que a gente pode cobrar também, reforçar junto ao docente para o quanto antes, né? Mandar essas correções que foram solicitadas. E realmente, né, a oficina de texto, o professor retorna a partir do dia 23 desse mês. A gente teve a descontinuação do contrato da professora substituta por conta disso também. Então, não tem plano de ensino. E eletrotécnica, né? A professora Camila menciona. Isso. Que é da professora substituta. Então, ficam faltando esses que pode entrar em caráter em outra oportunidade, né? Aprovado, mas que precisa passar. Certo. Só para complementar aqui, professor Tony, sobre a correção sugerida nos planos que foram encaminhados, né, que estão faltando, mas que foram encaminhados e que ainda não voltaram com as alterações feitas, a alteração foi simples, apenas para incluir no plano a questão dos momentos síncronos e assíncronos, delimitar, porque a resolução deixa claro, né, que tem que ter 50%, no mínimo, de momentos síncronos, e aí a gente não tem como garantir isso se isso não estiver escrito. Então, a gente precisa, né, assim, aprovar, garantindo, porque a gente garante nesse sentido, com essa escrita. Então, às vezes, só para deixar claro para os docentes, né, essa importância que muita gente, às vezes, não acha que é excesso, mas, na verdade, a resolução, ela exige isso da gente, a gente não tem como garantir, apenas se tiver escrito. Então, foi mais nesse sentido, e a outra solicitação foi o acréscimo da bibliografia, das demais bibliografias que estão no PPC, né, só nesse sentido, o resto estava tudo ok, era só para esse acréscimo, para a gente garantir que ia ter que está de acordo com a resolução. Obrigado, professora Camila. Professor Manuel. Só para ratificar aí a fala de Camila, né, sobre alguns planos que estão faltando. Isso aí é da professora substituta, né, que ainda não tomou posse aí no campus. Então, assim, só deixar claro para o conselho que assim que ela tomar posse, né, e começar a trabalhar, a gente vai pedir, cobrar dela, né, os planos de ensino, né, não só de eletrotécnica, mas também tem de eletrônica, de circuitos, que também são disciplina dela nesse semestre. Fora isso, também só faltou do professor, acho que o professor Danilo, né, que está afastado, né, entregar no colegiado de elétrica. Os demais estão todos já nesse grupo aí de plano de ensino que foi enviado para o conselho. Tá? Obrigado.
Obrigado, professor Manuel. É assim, essa dinâmica foi um pouco diferente, né? Acho que comparado com o suplementar, quando a gente lá viu que tinha uma importância de apresentar os planos de ensino antes dos estudantes matricularem, para eles avaliarem, né? Se pegava ou não, em que condições pegaria, e aí nesse semestre a gente não conseguiu, né, nesse nível, e também com uma dificuldade até maior para o julgamento do estudante, porque envolvia também ensino híbrido. Se lá no suplementar era se eu pego ou não a disciplina remota, né, faço ou não algumas componentes, agora é se faz ou não alguma componente de maneira remota e também se essa componente é híbrida ou remota, também poderia determinar se o estudante... Essa proporção de carga horária, acho que foi o que mais os coordenadores chamaram a atenção, né? A importância de como é que estava sendo dividido o síncrono e assíncrono, também poderia implicar na decisão do estudante. E a gente só está conseguindo agora aprovar esse plano de ensino depois de avançar do semestre, né? Acho que ficou essa diferença. E aí uma recomendação, acho que é importante a gente fazer, que eu acho que não deve ter mais problema, né? Acho que o problema seria nesse primeiro, com essa definição, se a componente teórico-prática ou prática, ela deveria ser ofertada de modo híbrido ou remoto, né? Algumas disciplinas isso demorou de ocorrer, e que, na verdade, o colegiado deveria ter aprovado quando mandou a demanda, né? Essa demanda, quando mandou para a coordenação de ensino, já tinha que ter essa definição. Mas eu acredito que no próximo semestre isso já seja mais fácil por conta da experiência que a gente já teve no primeiro, né? E que também mencionar que a definição de uma componente ser híbrida ou remota pelo colegiado, se fosse feita lá atrás, né, lá no momento da apresentação da demanda, por questões excepcionais, nada impede que fosse alterado, né? Por exemplo, uma disciplina, que aí eu já tocando no ponto, já que vem na próxima pauta, que é o professor escolher uma disciplina, o professor, que o colegiado determinar que uma disciplina fosse feita de modo híbrido e depois reaver de modo que ela pudesse ser remota, né? Poder reaver essa decisão. Acho que não, enfim, o conselho estaria aberto para julgar isso novamente, se fosse o caso, né? Mas a definição inicial não impedia também isso, né? Bom, acho que no mais era isso que eu percebi, né? Que a gente poderia melhorar essa situação. Quem quer falar, pode falar. Tony, eu só queria falar né, comentar uma questão que a gente preocupou muito, eu e o Manuel, a gente se preocupou em relação à questão do estudante ter acesso aos planos, e a gente sentou com muita antecedência, foi lá em janeiro, no final de janeiro, acho que 2 semanas depois do início, enfim, por aí, mais ou menos, no meio de janeiro, exatamente pensando nisso, eu estava até eu comecei a substituir a professora Thais na coordenação de ensino, e a gente lançou um calendário, a gente deixou umas 2 semanas, pediu com antecedência aos docentes, né, com 2 semanas de antecedência para encaminhar esses planos, para a gente aprovar no dia 8 no colegiado, para até o dia 11 os alunos terem essa disponibilidade, porque aí passaria pelo conselho. Mas eu acho que foi tão atribulada as situações, né, eu entrei de férias, enfim, aconteceram tantas coisas, né, nesse meio termo, concurso, monitoria, enfim, que eu acredito que tenha passado despercebido, né, essa questão aqui pelo conselho. Mas, assim, os colegiados, eu vou defender. Nós realmente, assim, pensamos muito sobre isso, e até porque lembro que o Lucas tinha cobrado, né, sobre essa questão dos planos antes do início das disciplinas, para ter noção do que queria pegar, e assim, a gente se comprometeu a isso, então, assim, tentamos fazer o máximo, né, que a gente pôde. Mas é isso, assim, a gente se comprometer mais, né, e tentar realmente priorizar essa questão, que é muito importante para os estudantes. No mais, era só isso.
Obrigado, professora Camila. Bom, eu acrescentaria aí, professora Camila, dentro dessa tribulação que a gente tem em geral, uma característica das nossas atividades é que elas tendem a vir em módulos bem grandes, né? Por exemplo, tem uma época do semestre que é muita atividade, tem épocas que no meio do semestre aqui vai ficar um pouco, não tem tantas demandas, mas no começo, né? No começo e no final dos semestres em geral, não é bem distribuída durante o semestre, é bem concentrada e quando vem muita coisa de vez. Enfim, com a pandemia isso, né, fica um tanto mais crítico, porque agora a gente sabe que a gente tem uma série de reuniões todas as semanas para participar. A gente também, uma atividade que a gente não tem colocado para frente, mas que vai precisar tirar para voltar a trabalhar em cima dela, é da reformulação do PPC do curso, né, dos 2 cursos, para as adequações, as novas diretrizes, né, e isso tudo só vem ou seja, só para dizer para a senhora que realmente a situação, essas atividades são muitas e que tende a aumentar, né? Esse é o caminho das coisas. Mas a gente se ajeita, né? Enfim, acho que esse primeiro semestre para esse ano, acho que a gente vai ter uma preparação bem legal para o restante do ano. Esse primeiro semestre, esse primeiro planejamento foi excepcional. Foi situações críticas aconteceram, situações excepcionais, que nem sempre tiveram o melhor resultado, mas a gente, com certeza, identificou, acho que é mais importante isso, identificar onde foi que o prazo não cumpriu, que a gente não conseguiu realizar aquilo que tinha planejado, seja em relação aos componentes, seja em relação aos planos de ensino hoje. Mas eu acredito que com essa experiência que a gente teve, com tudo que aconteceu nos últimos 2 meses, nas últimas 15 dias, especificamente também, acho que vai servir para que o restante do ano a gente leve de uma maneira um pouco mais dentro do controle, né? A gente governe com um pouco mais de controle esses aspectos, né? Porque, como eu disse e repito, as atividades tendem a aumentar, né? Mas aqui estamos nós, né? Aprovando os planos de ensino, finalmente, do semestre correndo, já avançado, começando. Não, professor, eu entendo totalmente. Não, eu entendo totalmente, assim, realmente a gente, naquele momento, no início do semestre, foi bem difícil, bem puxado. Eu compreendo que a gente, né, tem essa questão. E, assim, tá tudo tranquilo, assim, a gente vai superar no próximo, a gente vai conseguir disponibilizar isso com mais antecedência e vai dar tudo certo, assim. Enfim, agora a gente está respirando mais aliviado, né? Os meninos estão matriculados e as coisas estão mais tranquilas. Mas realmente, o período de matrícula, início do semestre, é muito difícil. Muito difícil. Isso mesmo. No próximo a gente se sai melhor. Tenho certeza que vai ser diferente. Bom, então, sem mais manifestações, sem mais inscritos, acho que a gente pode colocar, então, em votação os planos de ensino, né? Dos 2 cursos, de todas as componentes, com as exceções que a professora Camila mencionou, o professor Manuel também trouxe. A direção também pode entrar para ajudar nessa cobrança, né, que a gente precisa ter esse registro, precisa ter essas aprovações, ter os planos de ensino apresentados aos discentes. Então, vamos colocar em regime de votação esses planos de ensino apresentados para o semestre letivo especial 2020.1. Aqueles que são a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, manifesta no chat para a gente identificar.
Então, e não havendo manifestações, os planos de ensino do semestre suplemento, do semestre especial 2020.1, aprovado por unanimidade. Já podemos, então, passar para o nosso quinto ponto de pauta. Eu não sei se talvez pudesse deixar a nível de informe, né? Mas, enfim, acho que para a gente ter uma discussão até um pouco mais, trazer mais conteúdo, não vejo também problema de acrescentar com ponto de pauta, né? Não tem muita novidade, mas é mais para a gente deixar o registro das perspectivas, né, que pode acontecer a partir do nosso planejamento, né? A apresentação, que não, como eu disse, né, não é uma apresentação, é discussão, basicamente, da situação local e estadual referente ao contexto da pandemia e às atividades letivas presenciais. Eu pedi para a gente acrescentar essa pauta, e eu até tinha pedido na última reunião, né, que a gente teve, que se os coordenadores conseguissem a tempo, né, também foi de uma semana para outra, os nossos dados sobre necessidades de demandas presenciais referentes ao TCC e a estágio obrigatório, porque, e aí vocês podem falar se conseguiram ou não, porque a gente tem no planejamento algumas disciplinas no formato híbrido, né? A gente, na discussão da aprovação do planejamento, não ficou definido, mas ficou mais ou menos como uma estimativa, né? Em diálogo com a coordenação administrativa, coordenadoria administrativa. Enfim, também poderia ter convidado a Keila para participar, mas enfim. Que era para abril, né? Em abril, a gente mais ou menos estava estimando começar as aulas presenciais aqui. E o que a gente vê, todo mundo acompanha os noticiários, é que os casos da Covid têm aumentado, a pandemia tem tomado uma proporção maior até do que uma dinâmica, né, um pouco mais agressiva do que foi no ano passado. Hoje os números deixam a gente estupefato, né, preocupado, enfim, tristes, tanta coisa. Ninguém imaginava que pudesse acontecer o que está acontecendo nesse momento, depois de ter passado o que a gente passou no ano passado, né? Mas é uma coisa imprevisível, enfim. E aí é um momento onde a gente está. Na situação local, eu fiz um levantamento rapidinho com os dados que a prefeitura disponibiliza nas redes sociais, nos sites da prefeitura, que foi pegar, que é o número de casos por dia, né? E a gente observa claramente que há um número de casos aumentando a partir da segunda quinzena de janeiro, que tomou uma proporção ascendente aqui na cidade nos últimos 15 dias para cá. A situação aqui tem crescido. Eu estava fazendo essa média aí para poder visualizar um pouco. É mais ou menos uns 20 casos por dia que a gente está tendo nessa última semana. Há 15 dias atrás estava na faixa de uns 10 casos diários, né, a média por semana. Essa semana já está na casa de 20. Você vai olhar os boletins, 20 e pouco, 21, 25. E enfim, aí... e aí isso no caso local, né? No caso estadual, que é o que a gente depende, basicamente, que o decreto do governo volta permitindo que a gente há essa perspectiva, né, de que o governo libere o retorno às aulas, porque existe uma suspensão das atividades pela própria UFOB lá em 2020, em março. O governo estadual determinou que precisa de todas essas autorizações. A UFOB permitiu que a gente se planejasse para um eventual retorno de acordo com as autoridades sanitárias. O governo da Bahia
tem emitido boletins, né, mas que no momento de possibilidade de retorno das aulas presenciais, mas que no momento não há essa perspectiva. Eu estava olhando também quais foram os momentos em que o governo do estado tocou nesse assunto de retorno das aulas presenciais. E foi sempre que a partir de novembro, né, a primeira vez que ele mencionou foi em novembro. Então, quando teve isso após uma série de redução do número de casos. Ali, mais ou menos, próximo do mínimo que foi de casos na Bahia, foi quando ele fez essa manifestação no final de outubro, começo de novembro. Depois disso, voltou a subir o número de casos. E aí, quando voltou a diminuir, agora, se eu não me engano, no final de janeiro, diminuiu um pouco, começo de fevereiro, tem outra fala do governador falando que já estava programando a organização, vendo os protocolos. E aí a gente tem essa crescente de casos nesse momento na Bahia, né? Da metade de fevereiro para cá, e aqui em Lapa também tem esse perfil também, depois do carnaval para cá, o número de casos voltou a subir. E aí a nossa perspectiva a ideia, né? Não sei se, enfim, não é muito consistente, mas só o número de casos começando a diminuir é que o governador do estado vai voltar a tocar no assunto de retorno de aulas, né? Com essa curva ascendente, isso não aconteceu em nenhum momento e não acho que tenhamos grande chance disso acontecer num momento como esse. Então, deve primeiro abaixar, reduzir o número de casos, para que a gente pense em voltar. E aí eu imagino, fazendo uma estimativa, né, dentro da própria dinâmica da doença, da Covid, esse tipo de 15 dias delas, eu imagino que dentro dos próximos 15 dias, a chance desses casos voltarem a cair, enfim, pode ser alta ou baixa, mas eu não acredito que seja muito baixa, muito alta, não. Acho que a chance é de continuar, enfim, se fazer previsão, então, mas assim, dentro dos próximos 15 dias, provavelmente é o que eu julgo pela dinâmica, né, por esses pontos que eu identifiquei, não vejo que haja margem para a gente ter uma autorização de retorno do estado dentro dos próximos 15 dias. E aí, isso já se aproxima do mês de abril, já é o fim, né? Daqui a 15 dias é mês de março ainda, mas já é o final, já se aproxima do mês de abril, ou seja, em outras palavras, o nosso planejamento, eu sinto que está comprometido. E daí, por isso, da importância da gente ter essa consciência, conversar com os professores, a coordenação administrativa já convocou uma reunião com os professores que têm aulas híbridas previstas para acontecer, né, para falar dessa questão, dessas probabilidades, né, dentro de contexto de pandemia, é o máximo que a gente consegue falar, porque há tempo ainda de em alguns que conseguirem, que puderem avaliar, se consegue realizar de modo remoto, né, essas atividades previstas para presencialmente. Eu pego, por exemplo, física. A gente está ofertando 3 físicas diferentes esse semestre, né? Física 1, 2 e 3. Física 3 está sendo ofertada de modo remoto. Física experimental, só para frisar, né? Física experimental está sendo ofertada de modo presencial e Física 1 e 2 está previsto de modo híbrido. Assim, como o semestre já começou, já existe uma certa experiência com Física Experimental 3, então, nessa reunião, a gente pode inclusive, compartilhar nessas experiências e o professor de Física 1 e 2 avaliar se não seria o caso de converter esse híbrido para o remoto, né? Porque quais são as chances que a gente tem, se não acontecer? É a disciplina ficar em aberto, não ser consolidada, até que a gente tenha chance de voltar presencialmente, né? Ou cancela a disciplina, só que a gente vai ter que garantir para os alunos que se matricularam que ele se matricule na próxima oportunidade, né? Que ele não tenha necessidade de concorrer com outros estudantes por vaga. Então,
É um pouco disso aí, né? O professor Manuel já pediu a fala aqui, ó, se eu não me engano. Para não me estender demais, eu passo a palavra. Só compartilhar da preocupação do professor Tony, né? Realmente a gente vive um momento muito complicado, né? A gente não tem uma perspectiva muito boa para esse mês de março, né? Inclusive o próprio Ministério da Saúde tinha uma perspectiva de um aumento significativo de mortos, né? De média de mortos, né? Agora nesse mês de março, né? Que podia chegar a 3 mil. A gente já chegou a quase mais de 2 mil e alguma coisa, 2.300, né? Então, a situação realmente é precária, né? Os hospitais cheios, e essa preocupação do comprometimento do planejamento, né? Do semestre, isso é realmente de se discutir, né? E está na hora de discutir, quanto antes melhor, né? Porque pode comprometer algumas disciplinas, né? Que são essas disciplinas chamadas de disciplinas híbridas, né? Eu, inclusive, tenho uma disciplina que é híbrida, né? Que eu já vinha conversando desde o início com os alunos, né? Que seria híbrida, né, se houvesse essa possibilidade de ser, porque pelas perspectivas que eu já tinha visto também, né? Eu acompanhei o professor Tony falando das estatísticas, mas pelo que eu já tinha visto, isso seria um pouco complicado de fazer, visto que o semestre é curto, visto que os casos só têm crescendo, né? Diariamente só tem crescido. Então, inclusive essa minha disciplina já tenho conversado com os alunos e procurando readaptar aí um encaminhamento aí para a gente fazer as práticas, né? Remotamente. Mas realmente é um problema que a gente precisa discutir, né? Bastante pertinente para trazer aqui para o conselho diretor. Mas eu queria destacar, professor, duas coisas que o senhor perguntou a semana passada, né, sobre alguns alunos que estão de estágio, TCC, né? O professor Ademário, por exemplo, ele me perguntou, né, como é que estava o andamento e a possibilidade de um aluno vir, por exemplo, no laboratório tomar algumas medidas, né, que é aluno também de TCC, né, finalizando aí o curso, que é o José Almeida, né, o aluno da elétrica. E a gente, além do Almeida, eu tenho um aluno, né, que é meu orientado de TCC também, que é o Felipe, né. Aí também é interessante a gente discutir essas questões, né, como seria o acesso, né, desses alunos, né, finalizando o TCC, né, ao laboratório, né. Frente a isso também tem alguns estudantes que estão precisando fazer o estágio supervisionado, né, isso que o professor perguntou. O professor Tony perguntou, né, eu destaco aqui 2 alunos que ainda não fizeram, né, e um que está fazendo, que não é supervisionado, mas que, por exemplo, o Felipe, ele já fez o supervisionado e agora ele está estagiando na Coelba, né. Aí o pessoal da Coelba, por exemplo, ele estava conversando comigo a semana passada, semana retrasada, ele falou, não, o pessoal já me mandou para casa, né, eu estou trabalhando remotamente, né. E aí eu destaco esses 2 outros alunos que precisam fazer supervisionado, que é a Laís e o Kelvin, que eles não conseguiram estágio, né? E eu falei, inclusive conversando com o Kelvin, disse, dificilmente vai conseguir, né? Diante da pandemia agora, né? Os trabalhos presenciais está cada vez mais difícil, então para conseguir estágio também é um pouco complicado, mas a gente tem esses 2 alunos que estão procurando, né, estágio, mas também não está encontrando, muito provavelmente por causa dessa questão da pandemia, né? Então são esses alunos aí que são, né, que eu destaco, né, e essas questões aí de acesso ao laboratório, né, com esses 2 alunos aí, o José Almeida e o Felipe, né, que eu trago para discussão. Obrigado, professor Manuel. A gente, só para esclarecer, né, a gente está
a gente tem condições e tem autorização para realizar, viu, as atividades de TCC, desde que seguindo todos os protocolos. A gente já tem o mínimo de insumos que a gente precisa para funcionar de acordo com o protocolo do GT Covid. Então, pode encaminhar para a coordenação de ensino essas solicitações. É sempre importante o estudante estar acompanhado do professor, né? Pelo menos, enfim, a coordenação de ensino precisa ter um certo controle sobre isso. Mas esse acesso para TCC, pode acontecer. E realmente é preocupante nessa questão que o senhor traz de estudante procurando o estágio supervisionado e não está conseguindo. Isso aí a gente pode ver o que, enfim, ver o que a gente pode fazer também, né? Não sei. Mas realmente mudou bastante a dinâmica, né? Acho que a gente talvez precise se atualizar também, buscar as empresas que a gente tem convênio, para ver qual delas fez alguma adaptação, tem alguma possibilidade. Eu sei que teve um estudante, não me recordo agora qual, mas teve 1 ou 2 que realizaram atividades de estágio e já fizeram relatório também, logo no início da pandemia. Começou a fazer no início do semestre, lá em março de 2020, estava com a empresa e aí conseguiu concluir de maneira remota, né? Mas aí eu não sei. Mas realmente com essa ausência da presencialidade limita bastante. Mas a gente precisa ver isso, porque isso pode impactar muito, né? Se não é só pela oferta de componente que os estudantes precisam, mas também cumprir o estágio supervisionado. É um momento crítico da pandemia, né? Enfim, tudo isso a gente tem que considerar. Mas é bom o senhor trazer essa questão que a gente vai acompanhar, né? Vamos trabalhar juntos para ver o que a gente pode fazer. Mas em relação aos nossos laboratórios, de espaço aqui para a realização de pesquisa e de TCC, a gente está aberto. Demanda um e-mail para a coordenação de administrativa, que vai receber as recomendações, né? E como proceder. Isso a gente consegue fazer. Acho que o Lenilton levantou a mão, pediu. Ou não? Acho que tem a Camila, né? Ou vou aproveitar da lembrança, né, do professor Manuel sobre a sua solicitação da semana passada, né, para saber sobre exatamente quais são os estudantes que estão fazendo TCC e fazendo estágio. Na mecânica, nós tínhamos 2 estudantes matriculados em estágio e uma estudante matriculada em TCC. Só que um dos estudantes do estágio, ele solicitou que excluísse, né, que fosse desmatriculado, porque ele, enfim, começou o estágio, teve a pandemia, ele teve que fazer de forma remota, e ele sentiu que não era aquilo que ele esperava do estágio. Sentiu que o estágio não estava sendo proveitoso para ele, em termos de crescimento, né, dentro da profissão como engenheiro mecânico. Então, ele solicitou que fosse desmatriculado, porque ele tem a pretensão de fazer um estágio fora da cidade, um estágio em tempo integral, enfim. Então, esse estudante, que é o Wagner, ele solicitou isso. E aí ficou só a estudante Lindani, matriculada, em TCC e em estágio. Então, ela fez uma adaptação do TCC para ser realizado de forma remota. Então, ela vai fazer o TCC remoto. E o estágio também ela conseguiu concluir no semestre passado, porque a gente teve uns momentos de incerteza de como que ia ficar o estágio, sem muitas informações a respeito. Então, enquanto isso, ela continuou indo para o estágio, e por conta própria, né, por próprio risco dela, ela continuou indo, enfim,
e ela disse que concluiu as horas com o supervisor, já tem, né, toda a documentação, enfim, está escrevendo o relatório para depois encaminhar toda essa documentação do estágio. E nós temos uma estudante que está com previsão, né, de fazer estágio agora também, só que é o estágio não obrigatório, ela conseguiu, a gente está fazendo um convênio com a empresa, numa mineradora, e a gente está fazendo esse convênio, o convênio está rolando, inclusive seria muito interessante se a gente conseguisse, né, acelerar um pouco os trâmites, porque a empresa tem um tempo diferente, né, empresa privada e empresa pública tem um tempo diferente, e a estudante está até com medo de perder a oportunidade, devido a, enfim, não só a situação do Covid, mas as tramitações, burocracias muito lentas, né? Mas, enfim, é isso, a gente está em tramitação, o convênio está em tramitação. Tem alguma pergunta, Tony? Não, era isso, era saber essas informações. E em relação à pesquisa e extensão, né, na verdade não tenho tanta informação sobre os estudantes que estão desenvolvendo, eu só tenho uma dúvida particular, porque eu tive meu prodicente, né, aprovado, prodicente, uma bolsa para estudante, e a gente teve que, enfim, paralisar, né, no momento, porque, na verdade, nem iniciamos o projeto, por conta da pandemia. Aí agora a gente recebeu um e-mail da Pró-Reitoria, né, dizendo que a gente poderia fazer adaptações do projeto, enfim, para a execução desse projeto agora, em 1º de abril. Aí você falou que pode usar os laboratórios, né? Aí eu vou dar uma estudada como que a gente vai fazer essa adaptação, porque apesar de poder usar o laboratório, precisa, né, da supervisão e ficar lá com o estudante, né, é importante. E é o laboratório de química que vai ter aula, que está bem ocupado também. Então, eu vou ver essa questão, mas a gente está buscando meios de fazer de forma remota, meios de executar de forma remota, o máximo que a gente pode. Inclusive, um dos TCCs também, de um dos estudantes, que é o Anderson, a gente também, inclusive eu sou a orientadora, eu até sugeri a ele que não fizesse o TCC, porque ele é do grupo de risco, e eu não queria ter essa responsabilidade de colocar ele aqui nos laboratórios, enfim. E eu sugeri a ele que ele não fizesse, né, a gente desmatriculou ele do TCC, para a gente tentar adaptar nesse semestre, para ele executar no semestre que vem. Tentar adaptar para alguma possibilidade remota, com alguma modelagem, enfim, algo do tipo. Mas é isso que eu tenho de informação. Obrigado, professora Camila. O que eu posso garantir é que a gente vai ser muito restrito nas atividades que vão acontecer aqui. A procura tem sido extremamente baixa, né? A gente até se preparou um pouco mais para uma procura maior, dividiu 2 laboratórios de informática, disponibilizou para os estudantes, mas acho que todo mundo, e assim, a resolução 08/2020, ela deixa essa margem, né? Não obriga o estudante, não tem nenhuma ação, nada que a gente faça aqui que vai obrigar o estudante a vir. Então, cada um é capaz de avaliar o contexto, então a procura está muito baixa, a gente não tem praticamente atividade sendo realizada no centro. Qualquer atividade que for solicitada vai ser restrita, vai ser totalmente de acordo com as determinações dos protocolos, né, com toda segurança. Nada isso garante, risco sempre há, né? Então, por isso que é importante cada um avaliar. A gente está aqui para fornecer o que precisa, né, para que os estudantes não percam tanto tempo, não ficam tanto tempo parados sem desenvolver suas atividades, mas em querendo desenvolver, deve ser com toda responsabilidade, com todo cuidado, sabendo que chegando aqui vai ter que a gente vai ser bem chato para que, né, evitar que contaminação ocorra aqui dentro, né? Não é 100% garantido, mas empenho de todos vai ter para tentar reduzir, né, as perdas que a gente já tem tido acadêmicas, dizendo, né?
Então, a professora Camila, o professor Manuel, que são, enfim, os dois coordenadores também, os dois que têm atividades presenciais programadas, né, se podem procurar a coordenação de ensino. E a coordenação de ensino e a coordenação administrativa, que estão juntos articulando essas atividades. O que a gente puder fazer, acho que é importante também a gente tentar e conseguir. Tomar decisões num ambiente desse não é nada fácil, né? Mas, enfim. Tá certo? Então, era isso, né? Para a gente trazer essa questão, quais são as possibilidades. O Lenil está aí também como representante, conselheiro e representante dos técnicos. A perspectiva que a gente tinha era de algum retorno, né? Por exemplo, da biblioteca, mas também no momento a gente não tem previsão que vai conseguir essa autorização. Assistência estudantil, a gente está avaliando também que, por enquanto, dá para realizar as atividades de modo remoto, os atendimentos, tanto da psicologia quanto da psicologia e da assistência social. A gente teve a redistribuição do técnico em assuntos educacionais, mas também já estamos avançando no projeto, no plano no acordo de cooperação técnica com o IFBA, né, de Paulo Afonso, de modo que ele possa continuar atendendo nossos estudantes com esse serviço também remoto. Então, a perspectiva de retorno que a gente tinha lá em meados de fevereiro, né, início de fevereiro, hoje já entendo que é bem diferente, né? No momento, acho que a perspectiva é muito baixa de um retorno dentro de um mês, mais ou menos. De alguma alteração. Retorno no sentido que eu digo de alguma alteração do ambiente que a gente tem, né? Pesquisa a gente consegue, que é um número reduzido e tem que ser respeitado os protocolos para evitar aglomeração. Mas as aulas de laboratório também têm sido remotas, o técnico de laboratório tem dado uma assistência grande, né? A mecânica também tá com seu técnico de laboratório de mecânica, e a elétrica tem essa deficiência, né, por na UFOB não ter código de vagas específico para esse técnico. Enfim, não tem, é uma dificuldade um pouco maior, mas que juntos aí com a coordenação administrativa com o colegiado de elétrica a gente pode conseguir desenvolver as atividades previstas aí, né, do TCC e do estágio de TCC, né, TCC e atividades de pesquisa. Tá certo? Então era isso, deixar esse registro de que as aulas, atividades previstas para o ensino híbrido, no momento estão comprometidas, né? Não sabemos até que dimensão, mas se os professores puderem reaver junto ao colégio, em diálogo com o colegiado, porque vai prever alterações no plano de ensino, eventualmente, a gente pede que reconsidere e já tem uma reunião marcada para amanhã, né? Sexta-feira, hoje é quinta, amanhã a reunião com esses professores, certo? Então eu passo a palavra para o conselheiro Lenilton. Bom dia, gente. Estão me ouvindo bem? Sim, Lenilton, pode falar. Pois é, Tony, sempre foi uma dúvida dos técnicos essa questão do retorno. A princípio tinha aquela previsão da biblioteca, e eles sempre me cobram sobre a questão assim, do retorno, né? Colocam no grupo lá, de vez em quando alguém pergunta se já saiu algo do conselho. Então, nesse sentido agora, não há nenhuma previsão mais para abril, né? Nem da biblioteca e nem de nenhum outro setor, né? Inclusive, eu queria te perguntar qual seria a ordem no planejamento de vocês. A princípio, seria a biblioteca. E depois da biblioteca, como vocês imaginavam ir compondo esses outros setores? Até porque eu acho que deve retomar essa ideia assim que diminuir os casos, né? Só para a gente ter uma noção, vai iniciar com parte, a biblioteca é o principal inicial, ou vocês estavam, né, articulando de alguma outra forma, só para todo mundo já ter em mente mais ou menos como vai ser esse retorno. O que era antes, né? Porque agora eu acho que parou tudo. E eu ia te perguntar, isso mesmo? Abril praticamente sem previsão de retorno físico?
para o que eu queria frisar era isso. As chances que a gente via lá no início de fevereiro, hoje elas estão muito reduzidas, porque a gente já está praticamente na metade do mês de março. E o que a gente vê é uma escalada da pandemia. Acho que está caminhando para isso. Eu não, né, assim, se imaginar que vai diminuir o caso até o começo de abril, a gente tem chance de retorno, mas eu não vejo isso, né, baseado basicamente nisso. E começando pela biblioteca, né? Mas eu tô vendo que está caminhando. Isso. Aí começaria, voltando ao seu ponto, né? Começaria pela biblioteca com empréstimos, né? Sem acesso ao espaço de estudo, seria só para empréstimo. A biblioteca também funcionaria num regime de... Os livros, parece que a previsão aí, que ela poderia dar melhores informações, mas se eu não me engano, a previsão é que cada livro que for entregue precisa de uma quarentena de 15 dias. E aí a biblioteca né, o pessoal ia ter que fazer esse ajuste, os livros que vão chegando, separar por dia para acompanhar quantos dias já estão ali. Se tudo desse certo, aí a partir disso a gente teria os atendimentos estudantis, presenciais, a parte o atendimento psicológico e de assistência social. É claro que avaliando a demanda, né? Avaliando a necessidade dessa presencialidade, a gente teria ela, né? Caso a caso. Então seria isso: biblioteca, assistência estudantil e daí as atividades de presenciais, né? Em concomitante, se a gente tivesse as atividades de aula, que aí já teria a demanda dos técnicos de laboratório também, já aumentaria um pouco com as aulas presenciais, se a gente tivesse as aulas presencialmente. E daí, tendo aulas presenciais, a gente também teria a necessidade de um ou outro, da secretaria do colegiado, poderia fazer um revezamento com a executiva, mas não sei se a executiva seria, a secretaria executiva seria tão fundamental a presencialidade nesse momento, né? Mas assim, à medida que os casos fossem diminuindo, a gente tivesse mais segurança, seria isso: biblioteca, assistência estudantil, secretaria. E aí, a parte do lado administrativo, né? Na sequência. Essa seria a nossa previsão se tudo continuasse diminuindo, né? Mas no contexto, no momento, posso ter alguma diferença aqui, né? Porque, como eu disse, Keila que tá mais, que ela fez a elaboração, mas pelo que eu lembro, seria essa sequência de retorno. Começando pela biblioteca, assistência estudantil, secretaria. Não, tranquilo. Né? O máximo de atividades remotas que puder manter, pode falar. Não, tranquilo. Sobre os trâmites, sobre como vai funcionar depois, eu acho que é mesmo uma questão administrativa. Aí depois as pessoas analisam quando, à medida que for entrando, pega o que foi definido pela coordenadoria administrativa, as atividades do dia a dia. Era só por alto mesmo essa visão. Biblioteca, quando melhorar a gente já inicia com biblioteca, a gente volta com assistência estudantil. Era só isso mesmo que eu queria saber, só para a gente ter essa noção. E aí vai voltando gradativamente, né? Tranquilo, Tony, respondido. É só para eu passar uma visão assim para alguns colegas que sempre perguntam. Ótimo. Em relação a TCC estágio, né, assim, aproveitar para que a gente está nesse ponto, passar também para os coordenadores de curso, né, que a gente consegue, não é uma tarefa fácil, né, enfim, nossas atividades aqui nunca são muito fáceis, né, sempre envolve, enfim, não é nada fácil, que seria o seguinte: se a gente consegue captar ali, mais ou menos pegar quais são os possíveis formandos nesses 3 semestres que a gente tem, né, o 2020.1, 2020.2 e 2021.3. Se a gente já conseguir ter uma noção de quais são os prováveis concluintes em cada um desses semestres, né, que aí a gente já identifica também aqueles que têm necessidade de TCC, que vão precisar realizar TCC durante esse período, durante o ano. Por que eu digo isso? Porque eu digo sinceramente para vocês. E aí, na última reunião com a Prograde, a gente também tem tido reunião
com a pró-reitora, a professora Adma, acompanhando esses decretos, né? Semanalmente, o governo estadual renova os decretos e a gente se reúne para avaliar, por exemplo, Barra e Lem já tinham atividades presenciais previstas para agora, para esse mês de março, e já tiveram de suspender, né? Luiz Eduardo Magalhães teve um caso peculiar de que o governo, o prefeito do município baixou um decreto permitindo as aulas presenciais, as universidades, as faculdades particulares já estavam tendo aulas presenciais. Enfim, numa disputa jurídica, acabou que prevaleceu o decreto estadual e está suspenso novamente. Barra também teve que adiar o retorno de algumas das suas atividades previstas. E, assim, o que a professora Adma mencionou, que era o que eu queria dizer, era que o Conselho Nacional de Educação ele já está discutindo medidas para que tudo que foi aprovado para o ano passado seja aprovado para esse ano. Ou seja, a gente está caminhando para uma situação em que o 2021 vai ser uma réplica de 2020, em termos de limitação de acesso presencial, né, dos espaços nas escolas, nas universidades. Então, quanto antes a gente conseguir antecipar esses números, a gente vai conseguir ver de fato se a gente vai ter ou não condições de formar esses estudantes, né? E também a gente consegue antecipar o que é que a gente precisaria fazer antecipadamente para facilitar essa formação. Por isso que eu passaria, né, indicaria como tarefa para os coordenadores, sabendo do grau de dificuldade que é fazer essa antecipação com todas as variáveis que a gente tem. Aí, né? Professora Camila, por favor. Oi, Tônia, eu só queria acrescentar, dentro os estudantes que estão fazendo o TCC, a Nielza, esqueci de comentar, ela também está matriculada no TCC, ela e Lindani, na verdade são essas duas. E aí ela está fazendo o projeto dela experimental, né? Quem é o orientador é o professor André Sal. E aí ele já fez solicitação, né? O encaminhamento da demanda para a coordenação administrativa, coordenadoria administrativa. Mas, enfim, a gente não sabe. Aí, se o professor André quiser comentar alguma coisa a respeito, deixo aberto aqui. Obrigado, professora Camila. O professor Manuel pediu a fala, né? É só para deixar registrado, né? Já que falou da quantidade de TCC, a gente tem aqui hoje 4 alunos já aptos para defender, né? Já inscritos, né? No TCC. Um especial aqui, o Almeida, que eu falei, né? Que precisa da atividade prática. Então, ele precisa ainda de resultados para defender. O Felipe já está com o TCC praticamente pronto, assim como a Laís, né? Mas aí a gente tem em torno aí de 4 pessoas já que podem estar entrando na lista de formandos aí nesse ano, né? E mais 4 alunos que estão matriculados em PTCC, né? Que é o pré-TCC ali, né? Que também entrariam ainda esse ano nos alunos aptos a poderem concluir o curso. Mas como vocês mesmos disseram, aí é muito dinâmico isso, né? A gente não tem certeza, porque às vezes o aluno, por exemplo, alguns desses alunos precisam de disciplinas, por exemplo, que é 100% prática, uma disciplina minha, por exemplo, que eu não sei quando é que a gente vai poder ministrar, né? E aí fica essa dúvida, né? Mas, no geral, a gente tem basicamente uns 8 alunos aí que poderiam estar se formando esse ano ainda, né? Fazendo uma análise assim geral, né? Por cima, tá? Beleza. O professor Manuel, só podia repetir só o número? Foram 4, né? Porque possíveis de formar esse ano, né? 4, né? Não, são 4 já que estão já matriculados em TCC,
e 4 em pré-TCC. Então, assim, no total a gente teria uns 8 aptos, né, esse ano ainda, né? Em tese teriam esses 8, né? Mas a gente também depende muito do andar, né, de como vai ser. Mas eu posso, inclusive, depois sentar e conversar com cada um, né, para saber as perspectivas. Alguns eu já conversei, eu sei que tem essa organização, inclusive eu estava conversando com um aluno ontem, falou, né, que já está tudo organizado, as disciplinas que vai pegar esse semestre, no próximo. Então, eles têm essa perspectiva de formatura, né, mas tudo também depende de como a gente vai organizar essas demandas práticas, principalmente. Isso, entendo. Planejamento, né? Planejamento vai nos ajudar. E a dinâmica da doença também é imperativa, né? A gente não sabe o que pode dar. Muito bem. Bom, sem mais inscritos. Eu só acrescentaria também, a partir dessa fala do professor Manuel, que é fundamental essa avaliação, de fato, né, do que até onde eu sei, não houve, até se eu tiver errado, os coordenadores me corrijam, que o que aconteceu foi que os colegiados, eles acenaram positivamente para a manifestação do professor em relação ao ensino híbrido ou remoto, das componentes práticas, né? Acho que talvez fosse o caso, não posso estar falando, dando sugestão vazia aqui, mas enfim, correndo esse risco, dos colegiados avaliarem essa questão mesmo, né? Pegar já que acho que é o fórum adequado para discutir, se for o caso, especificamente cada componente, né? Porque realmente, como o professor Manuel aponta, existe uma necessidade do ambiente prático. A engenharia ela é basicamente muito disso, tem um peso muito importante, e a gente tem essa limitação que esse decreto pode não vir, né, tão cedo. A gente não, enfim, a dinâmica é uma questão. Então, seria muito interessante se os colegiados pudessem discutir especificamente essas componentes para dar sugestões, para auxiliar os professores, né, enfim, mais pessoas pensando, mais professores pensando na questão. Acho que pode surgir novidades por aí, né, mais soluções. Porque, enfim, para a gente ver isso, né, definir isso aí, acho que é importante. A professora Camila registra que tem a possibilidade de 7, né? 7 formandos nesse semestre agora e o próximo. Muito bem. Então, fazer de tudo aí para o que a gente consegue adiantar esses estudantes, né? Claro, sabendo das nossas limitações, da situação sanitária do momento. Mas acho que os colegiados podem fazer isso, né? De auxiliar muito nessa questão do híbrido, do remoto, o que pode ser feito, o que pode ser adaptado. Né? Pedir para o professor alterar essas coisas assim em cima, só a cargo dele pode ficar um pouco pesado. Enfim, mas também não sei até que ponto isso resolveria, né? Mas, enfim, fica a recomendação. Acho que dá para ficar essa recomendação. Bom, sem mais inscritos. Lenilton, por favor. Perdão, Antônio, foi sem querer. Ah, tá certo. Bom, então sem mais inscritos, acho que podemos ficar por aqui, né? Com esse encaminhamento de que está se aproximando do nosso prazo de início e que a gente não vê perspectiva no momento para isso, né? Vamos acompanhando os decretos e, principalmente, é o que a gente procura fazer, e vamos já a partir de amanhã,
manter contato próximo com os professores para que se organizem, para que aqueles que puderem, que conseguirem, se adequarem, se adaptarem para essa possível realidade, né? Bom, então sobre esse ponto era isso. Eu consulto aos conselheiros se algum tem algum informe para passar para a gente, né, para registrar a nossa segunda reunião ordinária. Ô, Tony, deixa eu colocar uma questão. No início da pandemia, foi liberado para a gente a utilização de alguns equipamentos da universidade, né? Eu tenho, inclusive, uma poltrona aqui da UFOB. Tem um registro que está previsto para devolver. Aí eu te pergunto, vai continuar essa sessão de algum equipamento que a gente queira de uso para o trabalho, igual computador, poltrona, ou pretende encerrar esse processo? Porque acho que o meu já está, inclusive, vencendo já, acho que eu tenho que fazer uma renovação, se for o caso. Você tem alguma coisa a respeito dessa sessão da universidade para uso em casa? Continuamos, viu, Lenildo? Pode renovar, acho que a questão de renovação é só porque a pandemia é imprevisível, né? Então, mas pode renovar sim, a gente continua no modo de trabalho, no modo remoto, todo mundo no seu trabalho remoto, o que a gente puder ofertar, pode ficar à vontade para solicitar, que a sessão continua, sem problema. Bom, de momento era isso. Queria colocar, né? Como eu disse, talvez fosse melhor falar de informe, mas eu preferia um ponto de pauta para a gente poder discutir mais. Era esse ponto que eu queria trazer ao conselho. Também não tenho informes para acrescentar. Bom, então acho que com isso encerramos nossa reunião, né? Agradeço a participação de todos. E a gente fica por aqui. Um bom dia e até a próxima.